23 de abril de 2014, quarta-feira. Uma ótima noite e seja bem-vindo ao TVU Jornal, segunda edição. Acompanhe comigo o que preparamos para você. Mudanças no trânsito em alguns pontos de Votuporanga. Lombadas eletrônicas serão substituídas por semáforos e por radares. E através de um estudo optou-se em tirar esses dois totens de lombada e colocar um semáforo aqui na esquina da Ivaí. Comércio de Votuporanga estuda a mudança de horário para atendimento por causa do novo shopping. O comércio abriria mais tarde, abriria às 9, durante um dia ou 2 dias, né? E compensaria esse horário indo até mais tarde. Confirmada a primeira morte neste ano em Votuporanga por dengue. A doença que tem assombrado tanto o votuporanguense foi assunto da sessão da Câmara. Se as pessoas tivessem a conscientização de fiscalizar o seu quintal, o seu território, seja domiciliado ou empresarial, a gente com toda certeza não estaria vivendo essa escalada da dengue na nossa cidade. Tem ainda o nosso bate-papo esportivo. E tudo você confere agora no TVU Jornal. Começamos o TVU Jornal de hoje falando de trânsito, mais precisamente sobre a lombada eletrônica que está na rua Itacolomi, cruzamento ali com a rua Ivaí. De acordo com a Prefeitura, aquele equipamento está com os dias contados. No lugar, será colocado um semáforo, atendendo um pedido antigo da população. O equipamento foi instalado em 2012 com o objetivo de chamar a atenção dos motoristas para a velocidade máxima permitida. Só que o aparelho tem causado alguns transtornos. Esse farmacêutico conhece bem os problemas. Quinta-feira, que é o dia de feira, né? Que aumenta aí o movimento. O pessoal que tem do bairro tem reclamado porque não consegue atravessar a rua. Domingo e sábado também, que é o dia da missa ali na igreja. O pessoal que frequenta, eles têm dificuldade também de atravessar. Uma alternativa apresentada pela população é a retirada da lombada eletrônica e a instalação de um semáforo. Para isso, os moradores se reuniram e fizeram um abaixo-assinado. Entregaram o documento para autoridades de Votuporanga, que aprovaram a proposta. Foi uma ação que realmente surtiu muito efeito, né? Que foi algo sem pensar, foi um projeto muito bem elaborado. Só que agora está na hora da gente, até pelo fato do aumento do movimento, a feira, às quintas-feiras aqui, as missas e tal. Então optou-se em fazer, através de um estudo, optou-se em tirar esses dois totens de lombada e colocar um semáforo aqui na esquina da Ivaí com a Itacolomi. Para o vereador Oswaldo Carvalho, que levou a discussão para a Câmara esta semana, com a retirada da lombada e a instalação do semáforo, o trânsito vai ficar mais seguro. E quem passa pela rua Ivaí não vai ter a visão prejudicada. Aliás, com a concordância do secretário Casale, os agentes de trânsito que prestam serviços aqui, principalmente às quintas-feiras à noite, né, que ficam aqui fazendo a travessia dos usuários desse local, da praça, para a segurança na travessia desta rua Itacolomi com os cruzamentos aqui, o semáforo com a faixa e a travessia dos pedestres reduzirá as despesas porque não terá necessidade dos agentes de trânsito nesse local. Outra economia com a retirada da lombada eletrônica é referente ao investimento mensal realizado no equipamento que é alugado pela Prefeitura. Deixando de existir, o município não terá mais essa despesa. A partir do momento que elas serão tiradas, elas serão devolvidas para a empresa da qual é dono e a gente cessa então essa locação dessa lombada. Outras duas lombadas eletrônicas, uma na Avenida João Gonçalves Leite e outra na Emílio Arroio Hernandes, também devem ser retiradas. No local desses equipamentos serão instalados radares. Então atenção motoristas e respeitem a sinalização indicada nas vias. Contagem regressiva para a inauguração do shopping de Votuporanga, expectativa por parte da população e também pelos lojistas do novo empreendimento. E quanto ao comércio central? Bom, para que o movimento não fique prejudicado, os comerciantes estão estudando uma mudança no horário de funcionamento. Se tudo der certo, as lojas poderão abrir as portas à noite.
Votuporanga está crescendo e a instalação do shopping, que deve ser inaugurado ainda este ano, pode preocupar lojistas da região central da cidade. Isso porque as lojas do novo centro de compras devem funcionar também no período da noite. Pensando nessa mudança de costume, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura propõe a abertura do comércio da região central também em horário especial. Tem duas finalidades. Uma é comodidade para quem vai comprar, né, de ter um horário alternativo e que ele possa vir para a rua, às vezes vir com a família toda para comprar. Segundo, é que o comércio fature mais. É uma finalidade também do comércio vender bem. Então o que a gente propõe é o seguinte, que num primeiro momento vamos experimentar na semana do pagamento, da mesma forma que abre sábado depois do almoço, deixa um dia por semana o comércio abrir até as 9 da noite. A ideia é de abrir as lojas à noite pelo menos uma vez por semana, possivelmente às quintas-feiras. E segundo o secretário, os comerciários não seriam prejudicados. Sem problema de hora extra, sem problema com os sindicatos, sem nada. O comércio abriria mais tarde, abriria às 9, durante um dia ou 2 dias, né? E compensaria esse horário indo até mais tarde, sem ter o problema trabalhista, que é o além de 2 horas extras, ter que ser combinado entre sindicato de empregado e sindicato patronal. O comerciante apoia a iniciativa. Segundo ele, a mudança irá ajudar na concorrência igual entre as lojas. O shopping é uma realidade, vai ver, né? É muito bom para a cidade, só que nós também temos um shopping aqui a céu aberto. Só que nós não podemos ficar com essas lojas fechadas. Então eu acho que nós precisamos abrir sim um horário alternativo, uma data a ser estudada pelos órgãos competentes que nos representam, tanto o patrão como o funcionário, para que a gente tenha uma concorrência legal, leal com o shopping. Por enquanto, apenas a ideia foi lançada e nada foi definido entre comerciantes, comerciários e a prefeitura. Mas o assunto já ganhou as ruas e divide opiniões. Normal. Facilitaria? Com certeza, principalmente para quem trabalha, né? Às vezes o cara sai um pouco tarde do serviço, seria muito ideal isso daí. Uma vez ainda tudo bem, mas todos os dias eu tenho dó do pessoal que trabalha, né? Seria muito bom para o comércio e para a cidade. Apesar que eu acho que o sindicato se intromete muito nisso. E seria muito bom que o comércio de sábado abrisse pelo menos às 4 horas. Porque abrir ao meio-dia e fechar, abrir às 9, fechar meio-dia não compensa. E atenção, prefeitos, secretários, diretores, administradores, gestores em contabilidade e finanças da nossa região. A Prefeitura de Votuporanga vai realizar no dia 8 de maio um seminário de contabilidade. O evento é uma parceria do Banco do Brasil e a Unifev e será no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. As inscrições são de graça e devem ser feitas até o dia 5 de maio, às 5 da tarde. Dúvidas? Só mandar um e-mail para controle@votuporanga.sp.gov.br. No próximo bloco, Secretaria de Saúde confirma a primeira morte no município por causa da dengue. E ainda, a gente te conta os principais assuntos discutidos na última sessão da Câmara de Votuporanga. Entre eles, a epidemia de dengue. Os detalhes, daqui a pouquinho. A Unifev será responsável pela produção de um material didático que será entregue de graça para mais de 20 mil produtores rurais. A iniciativa é uma parceria entre a instituição e o Sistema FAESP-Senar, São Paulo, Federação da Agricultura e Pecuária de Aprendizagem Rural. O material vai abordar temas como canais de distribuição para produtores rurais, exigências legais de formalização e comercialização de grupos de venda, entre outros. A sessão da Câmara de Votuporanga foi transferida para terça-feira por conta do feriado de Tiradentes. Diversos assuntos foram abordados no Legislativo Municipal e um dos destaques foi a dengue, doença que tem assustado a população votuporanguense. O avanço da dengue em Votuporanga tem preocupado os vereadores. O assunto vem sendo discutido com frequência nas sessões da Câmara. São 1.398 casos confirmados e é uma situação que nos entristece. A gente sabe
os sintomas da dengue são terríveis, a pessoa com dengue ela fica prostrada, mas é um problema também de ordem social e educacional. A gente sabe que só há dengue porque as pessoas não cuidam dos seus quintais, as empresas não cuidam dos seus galpões, depósito de água, ferro velho, borracharia, enfim, todo tipo de empresa recicláveis e também as famílias dos seus quintais. Então, se as pessoas tivessem a conscientização de fiscalizar o seu quintal, o seu território, seja domiciliado ou empresarial, a gente com toda certeza não estaria vivendo essa escalada da dengue na nossa cidade. Para combater a dengue, você tem que manter a cidade limpa. Infelizmente, hoje, o grande foco de mosquito da dengue é o que a gente sempre combate nessa casa, que são os ferros velhos abandonados, ferro velho descoberto e que tem uma grande contaminação de água, como o asfalto também com buraco, com água. Não adianta nada você fiscalizar as casas e não fiscalizar esse serviço. O vereador Sérgio Adriano Pereira apresentou uma indicação pedindo mais ambulâncias para o transporte de pacientes que fazem tratamento em Rio Preto e Barretos. Essas pessoas já estão debilitadas, após uma sessão de químio, ela abala muito, né, o seu organismo e ela tem que voltar para casa o mais rápido possível. Então essa é a necessidade de mais ambulância no município de Votuporanga. Na ordem do dia, foi votado em regime de urgência o projeto do Executivo que altera a contribuição previdenciária do Votuprev. A Votuprev é o Instituto Municipal de Previdência. Hoje o trabalhador, o servidor municipal, ele tem garantia da sua aposentadoria através desse instituto. E nós aprovamos esse projeto justamente para garantir uma vida longa à Votuprev, garantindo com isso a aposentadoria aos nossos valorosos servidores municipais. E nas próximas sessões, o tema saúde continua. Um projeto que altera o horário de funcionamento de farmácias e drogarias deve ser votado nos próximos dias. E por falar em dengue, foi confirmada a morte de uma mulher de 46 anos daqui de Votuporanga por causa dessa doença. Segundo os familiares, Rosa Maria Moleiro estava internada num hospital particular de Rio Preto desde o dia 12. De acordo com o boletim médico, ela morreu por causa de insuficiência respiratória aguda, pneumonia, síndrome hemorrágica. E o que assusta as autoridades de saúde daqui da cidade é que os números dessa doença não param de crescer. Para se ter uma ideia, de janeiro até hoje foram confirmados mais de 1.700 casos. Já a última morte registrada em Votuporanga por conta da dengue foi em 2011. O incêndio destruiu um acampamento de ciganos ontem no Parque São Miguel, em Rio Preto. A suspeita é de que o fogo teria começado a partir da explosão de um botijão de gás. 2 mulheres e 3 crianças estavam no local. Ninguém se feriu. Os moradores do município de Altair foram surpreendidos com a explosão de um caixa automático de uma agência bancária pela segunda vez em menos de um mês. O equipamento foi arrombado durante a madrugada de hoje. Houve troca de tiros entre os policiais e os criminosos. Ninguém se feriu e até o momento nenhum suspeito foi preso. Um veículo com placas de Jales foi furtado em frente ao pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis, onde estava estacionado na tarde de ontem. A polícia militar foi chamada e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial. Algumas horas após a comunicação do furto, o mesmo veículo foi encontrado capotado em uma curva de uma estrada rural. Um acidente por volta do meio-dia de hoje, em Guapiaçu, envolvendo um ônibus escolar e uma caminhonete, deixou 2 pessoas feridas. Uma criança de 6 anos, que passa bem, e uma mulher de 28 anos, que ficou presa nas ferragens e ainda não foi informado o estado de saúde. As causas do acidente serão investigadas. Confira agora o tempo para esta quinta-feira em Votuporanga. O clima continua instável nesta quinta-feira. Sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. A temperatura varia entre 30 e 21 graus. Neste momento, Votuporanga registra 27 graus.
E atenção, você que precisa tirar ou transferir o título de eleitor. O prazo para regularização junto à Justiça Eleitoral termina no próximo dia 7 de maio, ou seja, menos aí de 15 dias. Por isso, quem deseja votar este ano para presidente, governador, deputados e senadores deve procurar o cartório eleitoral mais próximo. Para evitar filas, o eleitor pode solicitar o serviço pela internet no site tse.jus.br. Mas atenção, todo esse pré-atendimento online deve ser feito até o dia 2 de maio. Em caso de dúvidas, só entrar em contato com o cartório eleitoral. Aqui em Votuporanga, ele fica na Rua São Paulo, número 3431. O telefone, anote aí, é o 3421-8711, 3421-8711. E não saia daí, que daqui a pouco a gente tem aquele bate-papo esportivo com Edivandro Ferreira. É em instantes. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do TVU Jornal desta quarta-feira. E aqui no estúdio do TVU Jornal, Edivandro Ferreira, para comentar sobre esporte. Vamos começar com um assunto um tanto quanto triste para o mundo esportivo, né, que foi a perda do locutor, do narrador de futebol aí, de esporte, enfim, Luciano do Vale. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal de casa. A gente ficou um pouco triste, né, a perda do Luciano do Vale aos 66 anos, o que deixa a gente um pouco mais... consolado é que ele foi trabalhando, estava indo para fazer o jogo Atlético Mineiro e Corinthians, que seria o jogo da televisão, da Bandeirantes, e acabou falecendo durante o voo. Luciano do Vale foi, se eu não me engano, o maior locutor esportivo da televisão brasileira. É claro que tem alguns ícones, como o Silvio Luiz, que eu acho que é um dos melhores também, o Galvão Bueno, que está em atividade até hoje, só que o Galvão Bueno até comentou, numa das homenagens, ele disse que o Galvão Bueno só é o Galvão Bueno hoje porque existiu um Luciano do Vale. Eu acho que essa visão empreendedora do Luciano do Vale em acreditar em esportes que nem sempre eram tão conhecidos, como foi o caso do vôlei, do basquete, que vai ficar para sempre no jornalismo esportivo. Ele renovou a cobertura esportiva aqui no país. No país, eu lembro que acompanhando no TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu falei sobre jornalismo esportivo, a gente acompanhando, a gente via que até um certo período da história, a gente só tinha as transmissões de futebol. E o Luciano, ele teve essa visão de, parece falando assim, não, vai dar certo, vamos transmitir o vôlei que vai dar certo. E a gente acompanhando algumas imagens, a gente sempre fica com imagens na memória. Eu acho que, para mim, a memória esportiva do esporte em geral, acho que fica com a medalha de ouro do vôlei. Às vezes pode até ser outra câmera, mas a voz do Luciano do Vale falando que o Brasil era ouro. E a imagem que chama a atenção é que um jogador da seleção brasileira saiu correndo para a arquibancada, justamente para abraçar o Luciano do Vale, que tinha dado tanto apoio para o esporte. Então, eu acho que a contribuição dele foi não só para o esporte, mas sim também para o jornalismo esportivo. Se hoje a gente acompanha corrida de automóvel, corrida vôlei, futebol, basquete, até mesmo sinuca, que antigamente era conhecida como um esporte um pouco mais marginalizado, a gente hoje pode ter certeza que, graças ao Luciano do Vale, esses esportes ganharam uma notoriedade muito grande na televisão. E até uma brincadeira, sei que é uma outra televisão, mas até nas peladas, quando a gente chuta a bola para fora, Bandeirantes, o canal do esporte. Eu acho que esse slogan, a Bandeirantes, deve ao Luciano do Vale, que infelizmente partiu antes de uma Copa do Mundo. Eu acho que talvez essa teria sido a maior injustiça com relação a ele, que é não poder narrar uma Copa do Mundo no país, sabendo da visão de empreendedora que ele tinha. Pois é, minha mãe até brincou, o dia que ele faleceu, lógico, brincou com um certo respeito, mas falou nem para ter esperado a Copa do Mundo, porque o Galvão, por exemplo, disse que vai esperar a Copa aqui para poder aposentar aí os microfones, e ele com certeza também ia ser uma grande etapa na carreira dele. Eu acho que seria. Ele até deu uma entrevista no ano passado, que ele completou 50 anos de carreira, ele já tinha dito que ele só esperaria uma Copa do Mundo e as Olimpíadas, que serão no Brasil também, para encerrar. Então, 50 dias, pouco mais de 50 dias, acabar falecendo. É triste, mas a gente sabe que muitos vão vir ainda no caminho. É o caso do Nivaldo Prieto, que eu acho que hoje
é o que se assemelha muito à narração do estilo do Luciano do Vale. Eu acho que o Prieto traz também uma emoção muito boa também. E outros que estão por aí, outros que vão vir também. Muito bem, então vamos começar nosso bate-papo então falando sobre os clubes. Vamos começar com o CAV, o Clube Atlético Votuporanguense. Confirmado então a participação da nossa equipe na Copa Paulista ou ainda não? Não, agora sim confirmado, né? A gente já tinha até comentado isso aqui antes, eu não sei, né? Algumas pessoas levantaram uma dúvida. Conversas ainda, né? Mas assim, tá definido. Conversei agora há pouco com o Marcelo Stringari, que é o presidente do Votuporanguense, ele disse, confirmou pra gente. E a estreia da Votuporanguense, aliás, a estreia da competição está marcada para 20 de julho. Terminou a Copa do Mundo, uma semana depois já tem jogo. A gente só não sabe ainda contra quem e se vai ser no estádio Plínio Marim. Mas Votuporanguense confirmadíssima na Copa Paulista de Futebol, da Federação Paulista. Então já fica aí, o torcedor já fica um pouco mais atento, que vai ter futebol no segundo semestre aqui em Votuporanguense. Você que conversou aí com o pessoal da direção, já tem ideia de quando os trabalhos vão começar ou ainda não? Contratações? Eu acho que vai dar uma semana, um tempo de folga ainda, né, para alguns jogadores. O técnico praticamente certo é o Marcelo Henrique Dias, né, que já tinha dirigido a equipe no Campeonato Paulista da Série A3, vem para comandar nessa competição. Eu acho justo, já está aí há um bom tempo, já conhece alguns jogadores, já conhece a cidade, então eu acho justo. É lógico que agora vai demorar um pouco mais para montar o elenco, né? Copa do Mundo, vai dar uma parada em todos os campeonatos, tem muito jogador que ainda está em ritmo de aceleração, tem jogador que ainda está disputando a Série A3, tem jogador que acabou de disputar a Série A2, tem aquela questão de jogadores que não deram certo na segunda divisão e podem integrar o elenco. Então assim, vai dar um tempinho ainda, questão de um mês para começar a montar essa equipe. Eu acho que a equipe se apresenta aí já no começo de junho, já se apresenta para a competição. Mas vai dar. E Edivandro, e os jogadores que estavam em negociação? Algum já foi negociado com algum time, já pode adiantar ou ainda não sabe, está debaixo do pano? Tem que esperar um pouco ainda, né? Até mesmo porque alguns jogadores, aliás, a grande maioria tem o contrato com a Votuporanguense até maio, até o finalzinho do mês de maio. Então, até ali, é lógico que se quiser vir aqui levar o jogador, pode levar, mas tem que pagar um dinheirinho aí para Você até autoriza. Você até autoriza. A gente até autoriza, né? Quer levar. O Marcelo brincou esses dias e falou, quer levar o jogador, leva, mas deixa o dinheiro aí depositado na conta, porque tem contrato para rescindir, né? Então, mas desse atual elenco que disputou aí, eu arrisco aqui que no máximo 6 jogadores ficam aqui no Votuporanguense. No máximo 6. Então vamos falar de campeonato agora nacional, Copa do Brasil São Paulo e CRB em Alagoas, é isso hoje? E aí, qual que é a sua aposta, qual que é o seu palpite para a partida de hoje? O São Paulo vem embalado, né, Luiz? O São Paulo vem embalado, conseguiu uma boa vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, 3-0, o pessoal animou, ficou empolgado. Eu acredito que o São Paulo venha para fazer uma boa partida. Não sei se elimina a partida de volta. O CRB ele tem que respeitar, por mais que seja um campeonato um pouco mais fraco, esse campeonato alagoano, mas a gente tem que respeitar, né? Depois que inventaram o Asa de Arapiraca, Mazembe, Tolima, o pessoal tem que ter um pouquinho mais de respeito. Mas São Paulo vem bem, vem num clima agradável. Talvez ali o que pode prejudicar um pouco hoje seja a questão do ataque, né? Que o Luiz Fabiano não vai jogar, mas o Muricy Ramalho já confirmou o Ademilson no lugar, então o São Paulo joga um pouco sem esse centroavante de área. Eu acho que talvez, para o estilo de jogo do São Paulo, eu não acho que prejudique tanto assim a questão tática, mas eu acredito que na questão da moral, o Luiz Fabiano fez gol nos últimos jogos e estava vindo trabalhando bem essa questão psicológica, e é um líder em campo, né? A gente não pode esquecer que, louco ou não, ele é um líder em campo, então o pessoal sempre gosta de ter o Luiz Fabiano em campo. Mas eu acho que São Paulo vence hoje, não sei se elimina a partida de volta, lembrando que se fizer 2 gols não precisa jogar no Morumbi, o que eu acho que nessa altura já seria bom. Chegando no meio do ano, muita gente já começou no Campeonato Brasileiro, então quanto menos você jogar, melhor. Menos desgaste, melhor. Então tá. Muito obrigado pela participação de hoje e até sexta-feira. Até sexta-feira para falar de Campeonato Brasileiro, segunda rodada, né, já começando aí o Brasileirão. Então sexta-feira a gente está aqui para falar mais de futebol, de esportes em geral. Combinado então. E o TVU Jornal, segunda edição, fica por aqui. Mais notícias de Votuporanga e região amanhã, a partir do 12:30, no TVU Jornal, primeira edição. Forte abraço e até lá!